Irmãos e irmãs, bom dia para todos. Hoje, nessa quarta-feira que nos encontramos, para poder mais uma vez nos inspirar pela palavra de Deus. E aqui estamos, o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto estavam escutando, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tiveram aversão a ele e enviaram uma baixada atrás dele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Como te mostraste fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: tu recebe o governo de 5 cidades. Chegou outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste. Eu a guardei num lenço, porque eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois, disse aos que estavam aí presentes: tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 10 vezes a quantia. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem, será dado. Mas aquele que não tem, até mesmo o que tem, lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, ouvimos nesse Santo Evangelho de hoje, Jesus, na versão de Lucas, dando mais um ensinamento para todos os seus discípulos, apóstolos, todos aqueles que podem estar ouvindo essa palavra como nós hoje. Na versão de Mateus, conhecemos como a parábola dos talentos. Aqui nós estamos ouvindo a versão de Lucas, que fala de dinheiro que foi dado, que foi entregue, dinheiro para ser investido, para ser trabalhado. Mas vamos lá. Jesus estava indo para Jerusalém. Esse episódio acontece logo após o episódio da casa de Zaqueu, que foi ouvido no Evangelho de ontem. Possivelmente eles ainda se encontravam dentro da casa de Zaqueu, porque o texto não disse que ele já havia saído da casa de Zaqueu. Então a gente fica nessa questão aí, possivelmente essa mensagem tenha sido comunicada lá na casa. Jesus diz de um rei, um homem nobre, que ia partir para um país distante, porque ia ser coroado rei e depois voltar. E na sua saída, ele entregou
Ele chamou 10 dos seus servos e entregou uma bolsa de dinheiro para cada um, para que cada um destes servos administrasse o seu dinheiro. Então vamos lá, que Jesus com certeza está falando dele, né? Ele que é o nosso rei por excelência, que iria partir para ser coroado rei, ou seja, Jesus que iria cumprir a sua missão em Jerusalém, com a sua paixão, morte e ressurreição, iria ser revelado como rei do universo, como celebraremos, né? A festa de Cristo Rei daqui a alguns dias, e que Jesus também pode estar aludindo, né, a sua partida e ao seu retorno glorioso, ao qual ninguém sabe o dia e a hora, como rei. Então aqui a gente pode ver que essa saída na parábola, a saída do rei para uma região distante, para ser coroado rei e depois voltar, a gente pode compreender que Jesus falando dele, que ele partindo para junto do Pai, um dia iria retornar, um dia que ninguém sabe o dia e a hora, e que é nesse intervalo de tempo que a gente pode compreender na parábola este homem rico, nobre, que entrega a 10 funcionários seus, né, a uma quantidade de moedas para serem administradas. Então a gente percebe, até o dia que ele voltar, né? Então a gente percebe que até o retorno de Jesus, glorioso, que ninguém sabe o dia e a hora, ele entrega a sua comunidade de fiéis, entrega a sua igreja, entrega ao seu povo o cuidado de administrar os seus bens, os seus dons, a sua graça, a sua presença, a construção do reino de Deus, a luta pela justiça e pela paz. Tudo isso é o que Jesus entrega para nós, irmãos e irmãs, neste tempo em que aguardamos o seu retorno glorioso como rei, conforme ele mesmo conta na parábola. Voltando para a história, quando ele retorna, o que acontece? Ele começa a exigir a prestação de contas dos empregados. Então aqui a gente pode remeter, né, ao nosso encontro definitivo com Deus no final dos tempos, na hora da nossa morte, né, após a nossa morte, melhor dizendo, ou na parousia de Jesus, qual também ninguém sabe o dia e a hora, onde cada um de nós é chamado a mostrar para Deus o que fizemos com os dons que Ele nos deu, como administramos o seu reino. E aí, voltando para a história, né, tem servos, né, 3 que o diálogo acontece com 3. Um fez multiplicar 10 vezes mais, um fez multiplicar 5 vezes mais, e estes foram agraciados pelo rei, receberam mais graças, mais bênçãos na administração das coisas de Deus. Então, eles fizeram as coisas de Deus, né, serem trabalhadas e multiplicadas. E depois, o último que aparece como a prestar contas é aquele que, por saber que o patrão, né, o rei, era severo, firme, bravo, então ele preferiu guardar aquilo e estava devolvendo exatamente o que ele recebeu. E aqui a gente vê que essa pessoa, esse comportamento, pode dizer respeito a todas as pessoas, vamos pensar assim, né, no âmbito de nós cristãos, os que batizaram, receberam o Divino Espírito Santo, tornaram-se membros da igreja, mas não realizam a missão de Jesus. Simplesmente o que receberam vão devolver, vão apresentar a Deus. Não trabalharam, não se empenharam, não trabalharam pela construção do reino de Deus, nem pela justiça, nem pela paz. Por aquelas pessoas que realmente não fizeram nada, como este homem da parábola. Então, sabemos o destino do que aconteceu com ele, né? Sabemos o que aconteceu com ele, o texto bíblico deixa isso muito bem claro. Aqui a gente pode perceber também que este servo, ele tinha uma imagem errada do seu patrão, porque criou a imagem uma imagem de um patrão de temor, de medo. E aqui a gente pode fazer uma leitura também da imagem que muitas pessoas criam de Deus, né? De um Deus de juízo, um Deus que é severo,
um Deus que castiga. Então as pessoas têm medo e não progridem na fé, não desenvolvem as suas potencialidades. O medo as aprisiona pela falsa imagem de Deus que elas têm. E que Jesus nos revela tanto como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus de justiça, um Deus que quer nos salvar, um Deus que quer nos dar vida plena, um Deus que quer, um Deus que não desiste de nós nunca. Muitas das vezes as pessoas não têm imagem deste Deus. O que acontece então? Essas pessoas aprisionadas pela falsa imagem de Deus não fazem o que deveriam fazer. E aí terão que assumir as consequências dos seus atos. Então, ele ficará de fora da participação do reino de Deus. E há também aqueles que o texto aparece, né? Aqueles que não aceitam aquele homem como seu rei, aqueles que não aceitam aquele homem como o responsável por eles. Então aqui a gente pode perceber as pessoas que renegam a Jesus, que não querem reconhecer Jesus como Senhor de suas vidas, como o Deus vivo e verdadeiro, como nosso Rei. Então são essas pessoas que renegam a Jesus. Então aqueles que por medo não fazem o que deveriam fazer e aqueles que renegam o Deus vivo e verdadeiro, as consequências estarão aí, né? Estão aí, melhor dizendo, no texto bíblico, que são a morte, que é, perdão dizendo, a morte eterna. Então, irmãos e irmãs, esse texto é para a gente refletir bem a vida que nós vivemos hoje, as graças que Deus nos dá para serem colocadas a serviço, como nós estamos fazendo. Membros da sua igreja, como nós estamos vivendo essa nossa realidade, que bem estamos fazendo, como estamos colaborando para a obra de Jesus no mundo em que a gente se encontra. Então é bom que a gente reflita em qual dos personagens bíblicos a gente se encontra hoje. Se estamos sendo aquele servo por medo, está travado, não faz nada, não investe em nada, então é tempo de mudarmos. É tempo de abrir os nossos olhos, que o Evangelho está querendo nos fazer, para que a gente se converta, mude e comece a trabalhar, porque o nosso Deus é um Deus de amor, né? Não é juiz. O julgamento é cada um que faz com as escolhas de vida. A gente simplesmente vai prestar contas a Deus aquilo que nós fizemos ou não fizemos. Então nós é que assumiremos as consequências das nossas ações. Não é Deus que julga nem Deus que castiga. Ou então a gente pode ser como esses administradores que trabalharam, se empenharam, se dedicaram e fizeram a graça de Deus acontecer no mundo. Queira Deus que eu possa ser assim, que você que ouve, que acompanha agora, né, assiste e ouve essa reflexão, possa se encontrar neste grupo também. Se não, estamos vivos hoje, então façamos a nossa parte. Deus está nos colocando no caminho ao qual devemos estar. Então, gratos a Deus por nos confiar a sua graça para trabalharmos o seu reino, vamos então valorizar mais o amor de Deus para nós hoje e vamos valorizar mais também as oportunidades que Deus nos dá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quarta-feira abençoada para você.